Bom, nesse vídeo aqui eu vou fazer a Rapunzel versão sereia. A primeira que eu fiz foi a Bela e ficou magnífico o resultado. Sério, se vocês ainda não viram esse vídeo, tem aqui no canal. Enquanto vocês veem aí eu fazendo, eu sempre bato papo com vocês. E aqui nesse da Rapunzel eu decidi fazer uma coisa mais sutil e mais simples para acompanhar a parte de cima do vestido da Rapunzel. Nossa, eu ia falar Ariel, mas é Rapunzel versão sereia. E eu acho esse processo criativo bem legal e eu fiquei muito animada, porque ultimamente eu tô mais disposta a desenhar. E eu tô gostando muito desse processo, sabe? Eu fiz uma cauda diferente da outra, eu tentei mudar o ângulo, eu fiz 1, 2, 3, 4 princesas que eu transformei em sereia. E todas as 4 eu não peguei a referência anterior da cauda. Então eu tentei fazer uma coisa diferente realmente pra gente ter versões diferentes dessas sereias e ver o resultado. Eu gosto muito da Rapunzel, né? É uma história bem intrigante de uma mãe aí, que na verdade não é mãe, que roubou ela quando ela era uma bebê, porque ela tomou ali, a mãe dela tomou a flor mágica e ela acabou nascendo com um cabelo mágico que tem poderes de cura. Eu gosto muito. Gosto também como a personagem evolui, sabe? Gosto como ela se desprende das coisas que estão prendendo ela por um sonho, mesmo que essa pessoa, no caso, era a mãe dela, e aí você vê que ela não queria desagradar a mãe dela de nenhuma forma, né? Inclusive, eu acho que ela ficou tanto tempo na torre se submetendo a tudo isso, é justamente pelo psicológico, né, que a mãe dela fazia, mas ali em determinado momento ela via que ela precisava, e ela tem aquela cena que eu não acredito no que eu fiz, aí ela fala, eu tomei a melhor decisão da minha vida, mamãe vai ficar brava se ficar sabendo. Eu gosto muito dessa parte, que é um conflito interno que ela tá passando. E eu tenho um canal secundário chamado Luli Sans Arte. E lá nesse canal, ultimamente eu venho falando bastante de lei da atração. Eu pego filmes que eu assisti e conto pra vocês e mostro pontos que os personagens usaram, lei da atração, pra conseguir êxito. E conversando aqui e vendo essa da Rapunzel, eu acho que ela é uma personagem perfeita pra isso, porque toda a introdução, a vida dela no desenho, né, no filme que a gente viu dela, a gente se depara com esse processo de visualização, né? No teto, em todos os lugares que ela pintava, lá estava a estrela, que na verdade era uma lembrança, mas eu acredito que tanto ela ter encontrado o ladrão lá, que entrou na torre, e que a levou, e que ela conseguiu ver as estrelas, e que no final das contas tudo deu certo, foi um processo de visualização, eu gosto bastante. Me segue lá se inscreve no meu outro canal, que provavelmente eu vou fazer vídeo falando um pouco mais da Rapunzel com detalhes. Porque aqui eu quero focar realmente na parte da cauda. E nessa parte da cauda eu fui ajustando. Eu sempre gosto de usar essa ferramenta curva do Ibis Paint. Inclusive o aplicativo que eu tô usando é o Ibis Paint. Eu tenho ele na versão gratuita e tem um curso também aqui na descrição, onde eu sempre ensino para vocês em videoaula, passo a passo, como dominar essa ferramenta. Eu gosto muito e sou muito a favor da ideia de dominar uma ferramenta, sabe? Porque dá para fazer muita coisa. Dá para desenhar, dá para fazer thumbnail, inclusive eu faço o thumbnail dos meus vídeos no Ibis Paint, inclusive se vocês quiserem eu posso fazer um vídeo mostrando para vocês como que eu faço as thumbnails aqui do canal usando o Ibis Paint. E eu vou usando eu uso o Ibis Paint para muita coisa. Eu já usei o Ibis Paint para fazer Photoshop, remover fundos de foto, fazer montagem, eu gosto bastante, manipulação de foto, transformar a foto em desenho, moldar um rosto em um molde que eu faço, também eu ensino no curso. Então realmente é um leque de opção que você consegue ter quando você domina a plataforma, né? A ferramenta que você está usando de desenho. E aí, como eu domino essa ferramenta, foi quando eu decidi fazer o curso. Inicialmente eu queria fazer um curso de desenho, mas eu falei, cara, muito mais do que dominar desenho, eu desenho, mas muito mais do que desenho, eu domino a ferramenta do Ibis Paint. Aí eu decidi fazer aí um curso para vocês dominar
a ferramenta que é o Ibis Paint. E dentro desse curso também tem vários minis bônus. Então tem alguns tutoriais de desenho, tem pincéis feitos por mim que eu disponibilizo, tem tutorial de como vocês podem moldar rosto. Então assim, eu dou um lequezinho, sabe? Não é uma única coisa. E o ponto central é dominar. Depois que eu fiz toda a parte do contorno, olha esse esfumado, gente. É impressionante, porque eu joguei um lilazinho ali no meio que parecia que ia dar tudo errado. E quando vocês vê, pasme, deu tudo certo. Aí depois que eu fiz isso, eu venho fazendo a parte da cauda. Aqui eu usei um lilás, um pouquinho mais fechado do que eu usei ali no centro da cauda, né? Pra fazer o iluminado. Mas ainda assim é um lilás pra fazer aqui a cauda dela. Aí aqui eu venho fazendo, eu tava tentando fazer uma cauda diferente, né? Então é tudo um grande teste. E aí eu vou vendo o que dá certo, o que não tá dando certo. Aqui eu vi que uma cauda começando de baixo ficou com um caimento esquisito. Nossa, não tá saindo, né? Mas ficou com um caimento esquisito. E obviamente eu não queria esse caimento esquisito, né? Então eu fui e fiz esses moldezinhos, essas coisas mais diferentes. Aí esses detalhes aqui da cauda, todas as princesas que eu fiz do mesmo jeito, porque realmente não tem como inovar nessa parte, assim. Eu acho que se eu fosse tentar inovar ia ficar muito esquisito. Aí eu tirei o rascunho finalmente, né, porque aí eu já fiz a parte da cauda. Eu tive que cortar um pouco da cauda ali, porque eu não estava disposta a diminuir o desenho. Então eu fiz a cauda onde dava. E aí eu, dessa vez, diferente do que eu fiz com a Bella no vídeo anterior, eu vim pintando essa parte aqui com um tom mais escuro do que a linha para dar um contraste a mais. Aí depois eu faço uns iluminados. Eu acho que ficou legal e era diferente do que eu tinha feito no anterior, porque além de eu fazer, eu ainda por cima, pessoal, faço um trem diferente. Eu testo novas modalidades, né? Aí eu fiz isso e, ai, gente, que coisinha mais fofa. Como eu falei pra vocês, eu tava a fim de colocar um iluminado nessa parte final aqui. Então eu vim fazendo como se fossem uns reflexos na cauda. Faço isso de um lado, faço isso do outro também. E aí eu faço aqui na parte de baixo um trechinho ali. Aí eu venho esfumando e ficou um esfumado bem legal. Eu não esfumei mais porque eu vi que se eu esfumasse mais do que isso aqui que eu esfumei, ia sumir. Mas eu diminui um pouco a opacidade, porque realmente estava marcado e ele não estava com um efeito de reflexo que eu queria que ele ficasse. Aí eu acabei modificando isso. Aí depois que eu fiz isso, eu venho com tom escuro para fazer o fundo, porque eu peguei gosto por fazer o fundo, sabe? E aí eu venho pintando, faço todo esse acabamento que vocês estão vendo. E depois aí eu venho com um tom de lilás bem claro, quase um branco. E aí dessa vez eu fui fazendo várias bolinhas, porque até então eu não ia esfumar. Eu ia deixar desse jeito, ia ser um detalhe diferente do que a anterior. Mas eu achei que ficou muito marcado e parece que se perdeu os detalhes, sabe? Aí eu acabei vindo e esfumando, mas eu esfumei menos e diminuí a opacidade. O resultado final foi esse aí, como vocês podem ver. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade. Me segue também, se inscreve no meu canal secundário, que é Luli Sans Arte. E até o próximo vídeo.